Você já parou para pensar qual é o verdadeiro objetivo de uma pena criminal? Será que é só castigar o criminoso? Ou será que por trás daquela sentença existe um plano maior, uma estratégia do Estado para tentar manter a ordem na sociedade? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas finalidades da pena e no direito penal. E atenção, não é só para passar em concurso, não. Entender isso é essencial para qualquer pessoa que queira compreender o funcionamento real da justiça criminal no Brasil. E o mais interessante, essas finalidades mudam de acordo com a teoria adotada. Tem teoria que defende que o criminoso deve ser punido apenas porque cometeu um mal, ponto. Mas tem outra que diz que o objetivo da pena é evitar que novos crimes aconteçam. E tem ainda quem enxergue nisso tudo um meio de reeducação. Confuso? Calma, eu vou te mostrar cada uma dessas ideias de um jeito simples, direto e com exemplos práticos que você nunca mais vai esquecer. Se liga porque o vídeo de hoje vai te prender do começo ao fim. E talvez você nunca mais enxergue o sistema penal da mesma forma. Vamos começar pelas teorias absolutas da pena. Elas são as mais antigas e, ao mesmo tempo, as mais rígidas. Para essas teorias, o que importa é a retribuição. O criminoso cometeu um mal, então merece sofrer um mal em troca. Simples assim. Não interessa se ele vai se corrigir, se vai deixar de cometer crimes no futuro ou se a sociedade vai se sentir mais segura. A pena, para Kant, um dos grandes nomes dessas ideias, é um imperativo de justiça. Ele dizia que mesmo que uma sociedade esteja prestes a desaparecer, ela ainda assim deveria aplicar a pena ao último criminoso, só para fazer justiça. Ou seja, não tem nenhuma função social ou preventiva. É como se a pena fosse um acerto de contas moral entre o Estado e o criminoso. A delinquência exige uma resposta, e essa resposta é a pena. Esse pensamento ainda influencia muitas decisões judiciais até hoje, mesmo que, na prática, a nossa legislação e doutrina já caminhem por outras direções. Agora entra em cena uma abordagem mais estratégica. As teorias relativas da pena, que vão direto ao ponto da prevenção. Aqui, a pena serve para evitar que crimes aconteçam, seja intimidando a sociedade como um todo, seja impedindo aquele criminoso específico de reincidir. Quando falamos em prevenção geral, a ideia é clara. Punir um infrator serve como exemplo para que os outros pensem duas vezes antes de cometer o mesmo erro. É a intimidação. Já a prevenção especial tem outro foco: o criminoso em si. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, aproveita esse momento para dar aquela força para o canal. Deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que também querem entender direito de forma clara e objetiva. E se você ainda não é inscrito, já clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Porque aqui a gente publica vídeos assim toda semana, com explicações que vão direto ao ponto, sem enrolação, e com foco total em quem estuda para concurso ou quer dominar o tema com profundidade. Bora fortalecer essa comunidade de quem realmente quer aprender. A pena é usada para afastá-lo do convívio social ou para fazer com que ele repense suas escolhas. Ou seja, aqui a pena deixa de ser apenas castigo e vira uma espécie de ferramenta de controle social. Um exemplo clássico: as campanhas midiáticas após grandes crimes que reforçam o medo da punição. Isso é prevenção geral negativa. E quando o preso passa por programas de reabilitação? Prevenção especial positiva. Em resumo, a pena, aqui, é um instrumento social de contenção e educação. Mas no mundo real, a coisa é ainda mais complexa. Hoje, o que se defende na doutrina moderna é a chamada teoria mista ou unificadora da pena.
Ela junta elementos das duas teorias anteriores e vai além. Reconhece que a pena tem uma tríplice finalidade: retributiva, preventiva e reeducativa. Funciona assim. No momento da criação da lei penal, a pena tem um papel preventivo geral, tanto positivo, afirmando a validade da norma, quanto negativo, intimidando o cidadão. Quando o crime é cometido e o juiz aplica a pena, entra a retribuição, ou seja, o criminoso responde pelo mal que causou, e a prevenção especial, ao tentar impedir que ele volte a delinquir. Já na execução penal, quando o condenado cumpre a pena, a ênfase muda para a ressocialização. É aí que se tenta recuperar o indivíduo e reinseri-lo na sociedade. Em cada fase do processo penal, uma função da pena se destaca. E é essa visão polifuncional da pena que o nosso sistema jurídico tenta adotar, mesmo que com muitos desafios. Só que na prática nem sempre é assim que a banda toca. Muitas vezes, o que a gente vê é o uso desproporcional da retribuição, esquecendo completamente da reeducação e da prevenção especial. É só olhar para a realidade do sistema carcerário brasileiro. A superlotação, a falta de estrutura, a ausência de políticas públicas de reintegração social. Tudo isso revela que o ideal de ressocialização ainda está bem distante. E mais, quando a pena é aplicada só para punir, sem dar nenhuma chance real de mudança para o apenado, o resultado quase sempre é a reincidência. Por isso, entender as finalidades da pena não é só uma questão teórica. É um passo essencial para cobrar políticas públicas mais humanas, mais eficazes e, acima de tudo, mais justas. O sistema penal não pode ser um simples depósito de corpos. Ele precisa funcionar como um mecanismo inteligente de proteção social. E isso só acontece quando todas as funções da pena são respeitadas e aplicadas de forma equilibrada. Se esse conteúdo te ajudou a entender de vez as finalidades da pena, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende direito de um jeito direto, estratégico e com alto nível, sem enrolação e com foco total no que realmente importa. E se você está se preparando para concurso, comenta aqui embaixo qual banca você vai enfrentar, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais direcionados para você. Nos vemos no próximo vídeo.